Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Traços Cast, nosso podcast cheio de audácia. Hoje com oferecimento de mais um café delicioso que a nossa amiga Popô mandou pra gente. Vou experimentar, ó. E um oferecimento especial da minha mais nova convidada, uma honra recebê-la aqui, Suzana Neves, da Tribuna de Minas. Prazer, Muito obrigada. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Como a gente veio conversando antes, eu adoro essas histórias dos empreendedores da nossa cidade, sabe? E tem uns nomes de peso. Quando eu falo nome de peso é porque faz parte da história, faz parte da gente, né, de Juiz de Fora. E um jornal de tanto tempo. Conta pra gente a história, como é que começou, como que você chegou lá, a história da Suzana misturada com a da Tribuna. A Tribuna foi fundada em 81. Ela está fazendo 41 anos agora em setembro. E isso veio de um sonho do meu pai de ter um jornal, não sei porquê, algum momento insano na vida dele de querer ter um jornal. Mas assim, entramos no desafio. Eu me lembro que na época ele pediu que nós, filhos, né, dessemos várias sugestões de nome. Aí foi quase que uma votação. E aí a maioria optou por Tribuna de Minas. Na época, a gente precisava de uma gráfica, e daí ele comprou aquela gráfica Esdeva, que era dos padres, lá da academia, onde hoje é a biblioteca. Ah, que legal. E aí o jornal começou ali. E foi tomando uma proporção que não cabia mais, e daí a gente foi para aquela sede lá na Avenida Brasil. E ao longo do tempo a gráfica foi crescendo e foi ficando maior do que o jornal. Olha, eu achava que a gráfica tinha nascido antes do jornal. É engraçado. Ela, não sabia. na verdade, foi por causa do jornal. Que legal. E aí depois era uma gráfica de tipografia, ela rodava aquele jornalzinho Lar Católico, né, dos padres. E depois nós começamos a entrar no segmento de máquina rotativa, aí começamos a impressão de livro, revista, e aí tomou outra proporção. E a Tribuna passou a ser um filho da Esdeva, né? E depois de um tempo tivemos que sair de lá, e aí já tem uns 6 anos que a gente está nessa sede ali no Estrela Sul. E vieram as rádios, né? A rádio que era Solar AM, ela foi a terceira rádio do Brasil. Ela hoje teria mais de 90 anos. Que legal. Já é uma senhora, né? E ela foi muitos anos AM. Há uns 3 anos atrás, nós conseguimos fazer a migração para FM. E a Solar FM, que nasceu em 87, hoje é a Rádio Mix. Ah, legal. É legal ter esses ícones que fazem parte do nosso dia a dia, né? Quantas vezes eu não fui pra escola ouvindo Solar FM, né? E aí a gente pensa nas vozes dos locutores, enfim. E como é que foi, assim, a origem do jornal, vocês como filhos entrando, como é que foi isso? Seu pai que cuidava de tudo, depois vocês entraram, como é que... O meu irmão do meio foi o primeiro a começar. Ele fazia jornalismo e ele foi o primeiro a ir para o jornal. Eu e minha irmã fomos em 93. Na verdade, a gente foi assumir assim, a parte de classificados. A gente tinha uma loja ali na Avenida Getúlio Vargas que vendia anúncios para o classificados. Era uma loucura na época. Foi em 93. Em 2001, nós assumimos a direção comercial. A parte de edição era toda com meu irmão ainda. Ele era o responsável por essa área. Em 2012, aí eu e a Márcia assumimos toda a direção do jornal e das rádios. E hoje são vocês duas à Hoje frente são do nós negócio. duas. Legal. E a sua história? Com o empreendedorismo, querer trabalhar com família, como é que começou isso? Na verdade, eu não pensava em nada disso. Eu comecei fazendo medicina, eu cursei 3 anos, e aí me deu uma louca, larguei o curso. Eu morava em Barbacena, fazia faculdade lá, vim para Juiz de Fora e fui fazer direito. Nunca exerci, e aí o meu pai estava construindo o Teatro Solar. E cismou de me levar para dirigir o Teatro Solar. Aí eu fui para o Rio, assim, inseri nesse mundo de teatro, porque para mim era tudo uma novidade, ser diretora de teatro, começar a promover eventos. Como é que funciona, né? Não, uma loucura, é um universo muito louco. Aí eu fiquei até 93, de 89 a 93, à frente do teatro, e assim, fazendo promoções.
as produções locais de várias peças de teatro, de shows. E aí, em 93, que eu fui pro jornal e me desliguei do teatro. E o teatro ainda é de Ainda vocês? é da Ah, família. que legal. Eu Mas estive lá assim, outro dia, é? numa apresentação com as crianças. Mas aquela fase, assim, de trazer grandes espetáculos, ela durou um período, porque depois foi ficando tudo muito inviável. As companhias são muito grandes, né, de Uhum. teatro. Custo muito alto, tudo demandando muito patrocínio. Então, hoje o teatro é mais passivo, né? Sim, Mais sim, assim um sim. espaço para locação. Não faz grandes produções. E é uma pena, né? Porque é um movimento cultural Ah, é enorme na fantástico. Nós cidade, fizemos um né? trabalho muito grande de projeto escola, de levar criança ao teatro. Foi uma fase muito bacana, Eu- muito. Ali foi minha base. Acho que foi minha escola foi ali, onde tudo começou. E eu tinha muita ligação já com o jornal nessa época, porque a gente demandava muita entrevista com artista, Ah, entendi. essas produções pré-espetáculo. Então eu participava muito já do jornal indiretamente nesses bastidores. É, e uma coisa vai se unindo Vai, na outra, uma precisa da é, outra, uma vai alimentando a outra. tem muito a ver, né? É, legal. Eu lembro que eu estudava no Jesuítas, eu era novinha, a gente ia pro Teatro Nesse Solar projeto pra assistir, escola. pra assistir peça, lembro das peças infantis, enfim. Era um movimento que hoje não tem, né? Não, não tem. É Eu- muito É bacana, muito né? bacana, porque às vezes eu quero levar meus filhos e não tem. Outro dia teve um da apresentação de fora que veio e tal, mas é muito raro mesmo. Ficou muito inviável, Muito né? Acho que inviável, muito é inviável. verdade. Mudou muito também o comportamento, né? Acho que É, mudou muito. é. E aí, vocês abriram a loja de classificados depois disso? Foi pro jornal, abriram a loja de A loja classificados? já existia. Eu e a Márcia fomos assumir a loja. Era uma loucura, porque classificados, né? Nessa época Os anúncios de hoje pra tudo quanto é é, lado, né, que a gente vê na internet, era no jornal, era né? tudo em jornal. E foi uma coisa também que acabou de repente. Foram surgindo aplicativos que foram matando classificados, né? Aí aplicativo de venda de veículo, de imóveis e morreu, acabou. Hoje praticamente não existe mais. É. Gente, assim, passa um filme na cabeça, né, do quanto que o mundo se transformou nesses 40 anos aí de tribuna, né? Vocês sentiram muito vem sentindo isso muito na pele, né? E como é que é isso pra vocês lá, de tomada de decisão pra digitalizar tal processo, fazer No o momento que conteúdo no momento, o fazer, momento que né? fazer? Como que vocês. Eu acho assim, a premissa do empreendedor é sempre pensar em inovação, né? Acho que tem que ser uma constante na vida da gente, né? Tentar enxergar lá na frente sempre e estar sempre procurando surpreender. Mas esse momento, esse time, que eu acho que às vezes a gente até erra um pouco, porque a coisa acontece rápido e de repente, né? Uhum. E aí você às vezes não está preparado para isso. Essa transição desses 2 anos aí de pandemia, o digital entrou muito rápido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a forma de consumir, ela é também um pouco tradicional ainda. Então a gente está num período muito difícil Tem os dois dessas públicos, tomadas, né? os dois. Porque Essa transição está muito difícil. A gente não consegue tirar o pé do jornal impresso, porque a gente tem uma faixa etária que só quer o jornal impresso. Se a gente tirar esse impresso, ela não vai consumir de outra forma. Tem muita dificuldade, né, uhum. com esse mundo digital. Mas é também uma plataforma que ainda fortalece muito o digital. A marca está muito presa ainda, Presente também, né? muito presente. É uma maneira também dela, ela é tangível, né? Sim, sim. É um produto tangível. Então, eu acho que isso impacta de uma forma muito grande. E os anunciantes ainda enxergam da mesma forma ou depende muito do perfil do anunciante, assim, para querer estar no papel ou na É internet? interessante. O cliente fala muito que ele é digital, mas quando você chega com um projeto que ele é híbrido, ele dá muito valor. O papel é aquela coisa que fica, é um É, registro, né? Então, assim, acho que todo mundo gosta de se ver ali, né, é numa página de verdade. jornal. Na verdade, gosta. Eu vejo isso muito até uma geração mais nova, quando ele sai na coluna social, aquilo marca, ele guarda, é diferente. Ou printa e compartilha.
é uma força ainda muito, muito grande. E as pessoas, né, eu acredito que o pessoal que escreve as colunas também, não só a coluna social, mas as outras colunas também, eles sentem esse prazer em estar presente num jornal também, né? Eu Sentem. acredito isso. Pesa Acredito muito, nisso. eu acho que pesa muito. É porque eu acho que o digital, hoje em dia todo mundo é um colunista, né? É, E eu acho que ali é um diferencial, né? Você está validando aquela pessoa ali, né? Ela está tendo um respaldo de um veículo, tem um peso muito grande. Acho que tem um peso muito grande. e me conta mais do início ali, das dificuldades, como é que foram os desafios de desbravar esse mundo do jornal numa época em que a informação não era tão fácil de conseguir igual é hoje, né? Era muito complicado. A notícia nacional, ela chegava no equipamento que, uma coisa assim, jurássica, aquele telex, aquilo o jornal era todo montado à mão e depois fazia uma foto daquela página que daí ia para gravação de uma chapa para imprimir. Era uma coisa assim muito artesanal, muito complicada. Eram várias pessoas envolvidas naquele processo. E aí, à medida que foi evoluindo, foi digitalizando também esse processo de impressão, aí foi facilitando muito. Mas eram horas para produzir um jornal. Demandava muita gente. Fotografia também era muito complexo, né? Sim, sim. Era tudo E muito eu complicado, fico muito imaginando para artesanal. essas informações chegarem, sabe? Porque hoje em dia você manda um WhatsApp em 30 segundos, todo mundo sabe tudo que aconteceu, né? Mas numa época que você for olhar aí, 81, Não tinha nem não tinha fax. nem. Você imagina a Telefone dificuldade que era fixo isso. só, né? É, telefone fixo. A gente tinha aqueles rádios enormes que os repórteres usavam na rua para se comunicarem, e daí para chamar é, motorista, porque até o aplicativo facilitou muito com isso, É. né? Você botar uma equipe na rua fazendo cobertura, isso tudo demandava uma equipe grande de motorista, que levava fotógrafo para um lado, repórter para outro, era muito complexo. Muito legal. Tudo muito complexo. E aí hoje é tudo muito mais simples, né? É rápido, né? Até para apurar uma matéria é muito fácil, né? É, Até as notícias nacionais, internacionais, é. é outra Perde um agilidade. pouco o glamour também, né? Do negócio. Perde, perde. Então, Um hoje, com pouco da tudo graça. isso, acaba que o jornal impresso, ele não tem mais o ineditismo da notícia. Ele tem que Uhum, fazer um conteúdo mais aprofundado, mais analítico. Então, a gente já esqueceu de querer dar furo impresso, porque não existe isso. Quando a uhum. gente dá no dia seguinte, todo mundo já sabe, né? É. Então, a gente foca mais nesse aprofundamento, mais uma coisa, a opinião, o posicionamento do jornal com relação àquele conteúdo. É uma coisa mais analítica, acho que vai ficar cada vez mais elitizado esse tipo de leitura. Entendi. Para quem quer se aprofundar e para quem quer entender de verdade, não só o Deixa eu ver a fato em si, posição né? da tribuna com relação a isso, É. né? Aham. E não o fato, exatamente. É. E com isso, eu acho que o único veículo que conseguiu sobreviver a todas essas mudanças é o rádio, né? Porque o rádio tem o mesmo imediatismo que a internet, ele está em todas as plataformas. Eu acho o rádio realmente uma coisa fantástica, porque ele nasceu, quando a televisão nasceu na década de 60, diziam que o rádio ia acabar. E ele vem se reinventando, né? De Resistindo, uma né? forma. É fantástico. Ele hoje tem podcast, ele tem tudo, né? É. A E o que a gente gente faz consegue. aqui nada mais é do que replicar o rádio, né? O que a gente tenta Verdade. fazendo aqui é isso, né? De ter esse bate-papo, esse espaço, muito tirando o modelo do que o rádio faz, né? E sempre fez. Aí hoje a gente até procura trazer isso. Tem a Rádio Transamérica. A gente foca mais em conteúdo jornalístico, mais aprofundamento, esse bate-papo, esse espaço para colunistas, né, para posições de política, social, esporte. E a Mix a gente traz mais uma leveza de entretenimento, mais musical, que a gente já teve uma parceria com a CBN, que era uma rádio de muita notícia. Ela era all Sim. news e é muito complicado você produzir um conteúdo jornalístico o dia inteiro, ao vivo. É muito difícil. É, com certeza, imagino. Né? Acho que para cidade grande talvez É, seja que tenha mais mais um fácil, dinamismo, mais mais coisas dinamismo. acontecendo o tempo todo, né? Aqui acaba ficando repetitivo, Sim, né? sim. Então hoje a gente fez esse mix aí das duas rádios. E como é que funciona isso? Porque a rádio, ela tem uma grade nacional também, né? Tem. E aí entra os conteúdos locais no meio disso,
A gente fica em rede determinados horários, a gente entra de manhã, a Transamérica, né? A gente entra de manhã com 1 hora de música e informação. Depois a gente entra só com o programa local, que a gente faz entrevistas, tem os colunistas. Depois à tarde a gente fica na rede. E no final do dia a gente tem 1 horinha também de um programa local que faz um apanhado do dia todo. Uhum. E depois a gente volta para a rede. E a Mix a gente fica o dia inteiro em rede. A gente entra com umas pílulas de notícia locais, Entendi. mas ela é rede o tempo todo. E como é que é administrar isso tudo? Jornal, revista? Como é que são os bastidores dessa... Nossa, é uma loucura, né? A gente se reúne praticamente o dia inteiro, né? A redação, acho que é um laboratório mental, assim, o tempo todo, porque você tem que filtrar o que você vai levar para qual veículo, onde você vai dar o furo primeiro, a linguagem que vai ser usada para cada veículo, né? Cada um tem um tom, e o que vai para a manchete do impresso, o que vai para o portal, se você segura um pouquinho no portal para deixar para o impresso, é uma dosagem. Decisões o tempo inteiro, né? Polêmicas às vezes, polêmicas. Mas a gente está com uma equipe muito bacana, a gente tem pessoas assim já bem antigas. O Paulo César é o nosso editor desde que o jornal foi fundado, ele tem 41 anos de jornal. Nossa, que legal. Ele é o nosso editor geral. Ele é uma pessoa assim, fantástica, ele tem um bom senso enorme nesse sentido, nessa dosagem. E acho que ali a gente virou um grande laboratório dessas gerações todas que vão passando. E hoje a gente tem um orgulho enorme de ver. A gente vai a lugares que eu passei pela tribuna. Tem pessoas que foram para fora, estão bem, em outros veículos grandes também de comunicação. E a gente agora está fazendo parcerias também com faculdades, trazendo pessoas, fazendo mesmo esse Intercâmbio, né? Está sendo muito proveitoso. E muitos a gente vai retendo, né? Esses talentos novos aí. A gente está formando uma equipe mais jovem, para dar uma oxigenada. Até para ter essa visão, né, futurística. Essa visão do que está acontecendo agora, né? De como que vai ser. É muito legal. Esse encontro de gerações, ele é muito interessante, né? Ele gera muito conflito, mas ao mesmo tempo é ele que traz a inovação, os novos rumos aí, né? Para dar uma oxigenada, né? Eu acho que é dar uma leveza também, né? Tem sido muito boa, essa experiência é muito proveitosa. Para você, como é que foi trabalhar em família? Eu te pergunto isso porque eu trabalho em família. E obviamente, tem pontos negativos e os pontos positivos. Mas o meu saldo é muito positivo, porque eu tenho o privilégio de conviver diariamente com as pessoas da minha família, com meu pai, coisa que amigos meus não têm esse privilégio. Quando encontra no final de semana, se encontra e tal. E como é que foi isso para vocês? Eu acho que essa troca é muito boa por ter essa oportunidade, né, de convivência intensa. Eu, por exemplo, convivi com meu pai minha vida inteira, o dia inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber dosar, porque eu acho que a empresa tem que ficar na empresa e não levar para a mesa de almoço, né? Eu acho que esse equilíbrio é que é difícil, a gente tem que ter uma maturidade muito grande. Mas meu pai sempre conduziu isso muito bem, ele sempre trouxe esse equilíbrio. E agora nós ficamos com essa responsabilidade, né? Com a falta dele, a gente está buscando esse equilíbrio, porque os conflitos são grandes às vezes, né? Sim. Até na forma de pensar no futuro do negócio. É um pouco conflituoso. Né? Tem filhos lá de vocês, sobrinhos? Não, ninguém. Não. Ficamos agarrados aí na segunda geração, por enquanto. Mas é bom também ter... Desafia procurar gente de fora, formar pessoas também de fora, né? Eu acho que a gente tem que abrir para isso, né? Eu acho. Temos que abrir, trazer uma forma diferente de pensar da família também, né? Eu acho que é muito positivo. Eu também acho, eu concordo. Apesar de eu estar lá, né, na terceira geração, eu gosto muito de ter essas pessoas essa visão diferente, né? De coisas que podem acrescentar, coisas que podem ir fazendo, ir acontecendo, inovação. Isso tem que ser diário, né? Eu acho que eu escutei um dia uma frase muito interessante que fala que empreendedor tem dor no nome. E é uma dor, né? Porque você tem um desafio diário que você tem que pensar numa constante mudança, às vezes sem saber como,
Você não tem um manual de nada e é difícil, é um grande desafio. E uma grande responsabilidade, né? Afinal, são várias famílias que dependem de você ali, dependem da São gente, do impactadas, nosso né, pelas nossas negócio. decisões, né? É, exatamente. E às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Eu gosto de trazer essas histórias dos empreendedores aqui para mostrar que nem tudo é lindo como parece. Eu acho que hoje em dia tem muito uma glamorização do empreendedor, que o pessoal acha, empreendedor, tipo, começa a empreender hoje e amanhã tá milionário. Não é por aí. É, tem muita dor, muita Muita ralação. dor. E mostrar que as coisas são construídas ao longo do tempo, experiência que a gente vai adquirindo, coisas que a gente vai aprendendo, vivendo mesmo, né? Coisa que é só vivendo que a Eu gente acho que essa aprende. situação de conforto, ela nunca existe, né, dentro de uma empresa, né? É, Porque ela, fatalmente ela vai acabar. Se a gente entrar nessa situação, agora tá tudo bem, cheguei num estágio que eu tô tranquila, acho que essa tranquilidade não existe, né? A gente tem que ter uma inquietude constante, né? verdade. E Porque os desafios são diários, as mudanças fundamentais, a gente tem que estar sempre antenado, né? buscar conhecimento, buscar as novidades, né? É um desafio. É muito, muito isso. Suzana, quem são suas inspirações? Acho que vários. A minha primeira grande inspiração sempre foi meu pai, porque ele sempre foi assim um líder nato e eu acho que ele conseguiu trazer isso para dentro da família. E ao longo dessa trajetória toda eu fui conhecendo pessoas assim fantásticas que sempre é uma motivação, né? Uhum. Eu não sei citar um ou outro, acho que é um conjunto, né, de uma vida que me fizeram hoje estar aqui com esse ânimo de continuar, né, essa guerrilha aí. São inspirações, Essa né? jornada, essa luta diária, né, que nós Diária. vivemos. Mas boa, muito boa, Muito né? Eu boa, acho muito é, boa. E eu acho que o fato da gente ter esse compromisso de deixar uma história, um legado para uma cidade é um desafio muito, eu acho que muito motivador. é. Eu acho que muito motivador. A gente, então, que tem um veículo que hoje é o único jornal da cidade, eu acho que é um legado que a gente vai deixar, acho que a gente tem um compromisso que vai além do empreendedorismo. Eu acho que a gente está contando a história com muita seriedade, com muita credibilidade, então acho que a nossa responsabilidade é muito grande, Com certeza. né? Então hoje, assim, se você falar, você pensa em acabar com o jornal, eu acho que eu não tenho o direito de fazer isso, porque eu tenho um compromisso muito maior com a cidade do que a minha própria vontade, né? É, a vontade, o próprio rentabilidade, análise financeira apenas, né? É, Muito eu acho que está mais do acima que disso, isso. né? Eu acho que o jornal, né, no caso, ele nasceu de um sonho, eu acho que ele tem que ser isso aí, ele tem que vir cumprir o papel dele, né? Ele nasceu com uma proposta e eu acho que tem que ir até o fim. Enquanto eu estiver aqui, eu vou seguir com Tá esse certo, propósito. tá certo. A gente tem que ter um propósito para viver e para seguir as coisas que a gente quer, que a gente acredita, né? Motivação, né? E, assim, deve ser, você tá falando de contar a história e deve ser muito legal, assim, um acervo que vocês devem ter lá de histórias e curiosidades da cidade, de coisas que aconteceram aqui, de pessoas que passaram aqui. Enfim, Juiz de Fora é uma cidade muito rica, né? Muito rica. Que eu acho não acho que é uma cidade valorizada, eu acho que as pessoas daqui não valorizam o que tem aqui, o que existe aqui, mas que tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita gente com potencial. Eu tenho falado tanto isso que acho que eu tô ficando até repetitiva, porque eu acredito muito mesmo nas pessoas que estão aqui, sabe? E eu vejo muito empenho, muita coisa e eu acho que fica tudo apagado. Eu não sei se porque é o perfil do mineiro que é reservado, mas assim, quando as pessoas falam mal de fora ou não valorizam, eu falo, gente, peraí, não é assim não. Tem que mostrar. A gente faz, É, assim, já tivemos vários projetos e temos ideia de ter vários projetos que estejam sempre resgatando essa história. Nós temos o acervo da tribuna, hoje ele está todo digitalizado, 100% digitalizado, mas até um determinado ano ele era todo impresso, encadernado, que nós temos até hoje. Já doamos uma parte para a universidade, agora fizemos uma doação para o SES, e hoje a gente consegue, esse acervo, a gente tem um sistema de busca que a gente pode levantar qualquer projeto que a gente consiga ali buscar história de pessoas, de situações, de fatos.
quando a Tribuna fez 30 anos, nós fizemos um livro contado nesses 30 anos, todo em foto. Foi muito bacana esse projeto. E aí tem coisas, como você está dizendo, né, que são histórias esquecidas e memoráveis. Tivemos tantas pessoas, né? Eu lembro uma vez que a Tribuna fez uns cartões postais. Isso. Com fotos de locais da cidade, né? Eram de prédios tombados. Prédios tombados. É. Eu tenho isso lá, na verdade, na casa da minha mãe tem essa coleção moldurada. No corredor. Eles eram assim numa cor sépia. É isso. Isso. Aquele projeto foi muito bacana. Legal. Muito bacana. Eu lembro que minha mãe gosta de antiguidade, de contar as histórias e tal. E aí ela emoldurou esses cartões e aí tem no corredor lá em casa. Na casa dela. Aí são os valores do impresso, né? Que são registros que ficam, né? Que ficam na memória. Muito bacana. A gente tem um quadro aqui no Traços Cast que a gente começou, tem uns 3 episódios, que a gente chama de Bola Pra Cima. Porque a gente começou no dia que a gente entrevistou o Maurício do CT. Bola pro alto? Nem eu lembro o nome do quadro. Obrigado, Diogo. Bola pro alto. E aí são poucas perguntinhas e aí imitando César Romero, tá? Ping-pong. O ping-pong de César Romero. Me fala um empreendedor que você admira. Admiro demais o trabalho do Jovino, do Bahamas. Acho que ele tem uma história de vida muito bonita, que inclusive já tivemos a oportunidade de contar num projeto que tivemos aí no aniversário de Juiz de Fora. Legal. Jovino, pode vir aqui, tá? Conversar comigo. Você já respondeu, um empreendedor de Juiz de Fora, vai ter que falar outro, então. Um empreendedor, acho que Bernardo Mascarenhas. O precursor de tudo, né? De tudo. Deixou um legado muito importante pra gente. Não só para Juiz de Fora, mas para o país, né? Um livro. Gente, são tantos, mas eu li um que eu li recentemente que me impactou demais, é Revolta de Atlas. Nossa, esse livro é incrível, né? Incrível. É um chamado à responsabilidade, muito. Né? Me marcou demais. Muito legal. Um filme. Eu gosto muito da Cor Púrpura. Não sei por que esse filme marcou demais na época. Isso eu não sei comentar. Acho que não é da sua época. Você gosta de esportes? De alguma coisa relacionada a isso? Eu gosto muito de malhação. Malhação. E um atleta? Você tem algum atleta que te inspira, assim? Eu acho que o Pelé vai ser o nosso eterno atleta. É o rei, né? Acho que ele é um exemplo de tudo. Muito legal. Suzana, o nosso papo aqui é assim, a gente conta história, a gente fala, mas eu não gosto de estender muito, porque as pessoas hoje têm tanta pressa, né? Que ninguém consegue sentar para ouvir um podcast longo e tal. Então eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, por ter trazido um pouco dessa riqueza, dessa história, dessa empresa que se mistura com a história da nossa cidade. Para mim é uma honra ter você aqui. E eu quero agradecer a sua participação. Eu que te agradeço, sobretudo por você, né, ser tão jovem e despertar interesse por uma empresa, né, que é mais velha do que você. Só um eu pouquinho. Acho muito bacana. Não sou você tão jovem. A relevância dela para a cidade, ter esse carinho todo com o grupo. Te agradeço muito. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Curte, compartilha. Se inscreve no canal, que nós precisamos de inscritos. E se você quiser estar aqui no Traços Cast, trazer sua marca, fique à vontade. Nós temos muito espaço disponível. E, Popô, mais uma vez, muito obrigada pelo mais um café. Vamos brindar com a Suzana, com o meu café aqui, ó. Obrigada, Suzana. Obrigada.